Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso 62º encontro. Vamos ver Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 a 8. Jerusalém, a esposa. Vamos ouvir o texto e depois nós vamos comentá-lo. Vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisso saiu do trono uma voz forte, e ouvi: esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo, e ele, o Deus com eles, será o seu Deus. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. Aquele que está sentado no trono declarou: eis que faço nova todas as coisas. E disse ainda: elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para quem tiver sede, eu darei a graça da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então esse é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Temos aqui dois momentos nestes versículos. Primeiro encontramos nos versículos de 1 a 4, né? E também essa nova relação que existe entre Deus e os homens nos céus e terra. O não existir o mal significa que os antigos consideravam o mar como morada dos poderes do mal. A Nova Jerusalém é um dom divino, ela vem do céu, para ser dada aos homens. A Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro, que é Jesus. Ele é o novo Adão, da nova criação. Jesus, Adão, desposa a nova Eva, a Nova Jerusalém. Assim vemos realizada novamente a aliança de Deus, aliança definitiva, com toda a humanidade. A Nova Jerusalém é a tenda que manifesta a presença de Deus, como nós vemos lá no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8. A segunda parte vai dos versículos 5 e 8, onde Deus promete a renovação de tudo. Deus é Senhor da história, fonte e fim de toda a vida. A perseverança fará o ser humano participar da aliança, e o ser humano se tornará filho, participando da própria realidade de Cristo. Filho no Filho. Versículo 1. Então, um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Na visão de João, o primeiro céu e a primeira terra são substituídos por um novo céu e uma nova terra. A criação vem aqui renovada. A nova terra não existe mar. Na antiguidade se tinha um horror ao mar. A não existência do mar reflete a vitória de Deus sobre todas as coisas.
e o mal simbolizado aqui vem pelo mar. O mar representa a força do caos vencida por Deus. É por isso que quando nos evangelhos Jesus caminha sobre o mar, significa que Jesus vence a força do caos, a força de todo o mal. Versículo 2. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfeitou para o seu marido. Na visão de João, além do novo céu e da nova terra, João vê também a nova Jerusalém. Na literatura apocalíptica, se fala que com a chegada do Messias se manifesta também a nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, isto é, do Messias. No Testamento de Davi, descreve a nova Jerusalém como lugar em que os santos gozam e desfrutam eternamente da glória de Deus. Nós encontramos, no Testamento de Dan, não é Davi não, no Testamento de Dan, capítulo 5, versículo 12, nos fala, né, nesta passagem da Nova Jerusalém. No Novo Testamento, esta cidade é a Jerusalém do Alto, Gálatas capítulo 4, versículo 26, cujo arquiteto e construtor é Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 10. Jerusalém vem colocada no lugar onde está o templo, onde Deus se faz presente. A cidade santa tem sua origem celeste, desce de Deus, não criada por seres humanos, mas uma cidade cujo início é o próprio Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. A Jerusalém do céu está vestida de noiva para o seu marido, que é Jesus. Versículo 3. Nisso saiu do trono uma voz forte, e ouvi: esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo e ele, o Deus com eles, será o seu Deus. Vindo do trono, se ouve uma voz forte que anuncia a profecia anunciada no Antigo Testamento. No Código da Aliança, o Código de Santidade, do livro do Levítico, capítulo 26, diz que Deus fará sua morada com seu povo. Deus que mora seu povo é o Deus que caminha com ele, é o Deus conosco. Ele será o Deus do seu povo e o povo será pertencente a Deus. Lucas, capítulo 26, versículo 11 a 12. A voz do céu confirma que a morada de Deus estará com seu povo, e ele, Deus, viverá com eles, isto é, eles serão o povo de Deus. A tenda no deserto manifestava a presença e glória de Deus junto com seu povo. O autor do Apocalipse afirma que o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus desce e vem morar no meio de seu povo com sua gloriosa presença. Deus permanecerá para sempre com seu povo por toda a eternidade. Ele vai morar com os povos redimidos de todas as nações e raças. A presença de Deus é a comunhão com todos os homens fiéis, que não abandonaram a fé em Jesus Cristo, mas foram fiéis a Cristo e ao próprio Deus através de Cristo. A presença de Deus e a comunhão com todos os fiéis constitui a principal característica do século que há de vir. Versículo 4. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. O povo de Deus desfrutará quando o próprio Deus tomar posse da morada eterna, depois de ver abolidos os efeitos do pecado. De todos, não mais se experimentará a morte, o luto, a dor, o grito, que fazem parte da antiga ordem das coisas, e esta ordem
já passou. O profeta Isaías diz que na Sião restaurada, os redimidos do Senhor regressarão com gritos de alegria, com alegria eterna, gozo, alegria. Eles alcançarão, fugirão da tristeza e dos gemidos. Isaías capítulo 35, versículo 10. As lágrimas que serão enxugadas não serão as lágrimas do remorso, que gritavam ao céu pelas faltas cometidas na terra, mas se trata das lágrimas de sofrimento na terra, que é o resultado da fidelidade a Cristo. A morte entrou no mundo pelo pecado, nos fala o livro do Gênesis, capítulo 3, a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. A raça humana foi sujeita à morte, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Mas foi então, neste momento, a raça humana foi escravizada. Hebreus, capítulo 2, versículo 15. A partir da Nova Jerusalém não existe mais a morte. Desapareceu a dor e a aflição. Agora a segunda parte, versículo 5. Aquele que está sentado no trono declarou: Eis que faço nova todas as coisas. Aqui o silêncio de Deus no livro do Apocalipse é agora quebrado. Do trono, Deus diz: Eis que faço nova todas as coisas. O Deus que se apresenta e fala simboliza aqui a sua soberania e sua majestade. Deus anuncia aqui a intenção de criar uma nova ordem. A renovação do universo era um conceito da literatura apocalíptica. No livro dos Jubileus, capítulo 1, versículo 29, se fala da nova criação, quando os céus e a terra serão renovados. Por meio do profeta Isaías, Deus prometeu: Eu crio novos céus e nova terra, e não se recordarão mais as primeiras coisas, nem serão lembradas. Isaías capítulo 65, versículo 17. Então, toda essa perspectiva faz parte não só da literatura do Antigo Testamento, mas também da literatura que não é do Antigo Testamento, como o livro dos Jubileus, como o Apocalipse de Enoque. Esses livros também dão fundamentação, uma expectativa de uma nova Jerusalém e da nova criação que Deus realiza no fim dos tempos. Eu lembro que uma leitura do livro de Enoque, aqui na minha cabeça, vai lá para o capítulo 90, acho que 92, Enoque fala da nova Jerusalém que desce do céu. Versículo 6. E me disse ainda: Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para quem tiver sede, eu darei de graça a fonte de água viva. A Jerusalém celeste desceu do céu, e as bênçãos podem ser consideradas como já realizadas. Elas se realizaram. Não existe incerteza sobre a felicidade eterna daqueles que perseveraram na fé, pois com Deus o futuro já foi determinado. Ele é o Alfa, o Ômega, primeira letra do alfabeto grego, última letra do alfabeto grego. Significa que ele é o princípio e o fim. Princípio de todas as coisas e o fim para qual tende todas as coisas. Não um fim que destrói, mas um fim plenitude da renovação da terra e do céu. Ele é o Alfa e o Ômega. Aqui é atribuído ao Deus que está sentado no trono. Ele é o princípio, Alfa, e fim, Ômega. Ele é princípio de toda a ordem da criação, e o fim, plenitude, para a qual tende toda a ordem criada, os novos céus e terra. Este Deus é que permite que aquele que tem sede possa beber da água da vida. A Escritura fala em vários momentos dessa sede e da água, como no Salmo 42, versículo 1,
o servo que anseia a água. Deus, então, é o manancial da vida, como diz Jeremias, no capítulo 2, versículo 13. É aquele que sacia a sede, como nós vemos lá no João, capítulo 4, versículo 14, a samaritana. Versículo 7. O vencedor receberá esta herança. Eu serei o Deus dele e ele será meu filho. O vencedor é aquele que permaneceu em sua fé durante o período da prova final. As 7 igrejas relata aqueles que serão vencedores. Por exemplo, primeiro, eles comerão da árvore da vida. Segundo, não sofrerão dano da segunda morte, capítulo 2, versículo 11, do Apocalipse. Terceiro, receberão maná escondido e uma pedra branca, capítulo 2, versículo 17. Receberão autoridade sobre as nações, capítulo 2, versículo 26. Seus nomes serão apagados do livro da... Seus nomes não serão apagados do livro da vida. Repetindo, seus nomes não serão apagados do livro da vida. Capítulo 3, versículo 5. Eles serão uma coluna no templo de Deus. Capítulo 3, versículo 12. Se sentarão com Cristo em seu trono. Capítulo 3, versículo 21. Eles são os vencedores. O vencedor será filho de Deus e Deus será o seu pai. Versículo 8. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo, enxofre, que é a segunda morte. Agora se refere não aos vencedores, mas aos apóstolos que abandonaram a fé. Aqui se refere não aos vencedores, não àqueles que perseveraram na fé e venceram a perseguição. Não. Aqui se refere aos apóstatas, aqueles que renunciaram à fé, que abandonaram a fé. Então são os apóstatas aqui. Os apóstatas são os covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Esses são os apóstatas. São os covardes que escolheram a segurança do Império Romano, que é a fidelidade extrema a Cristo, que lhes custava até a própria vida. Os incrédulos são os fiéis que, diante da perseguição, negaram a fé por medo. Os corruptos são os cristãos que participaram das detestáveis e profanos rituais, de adoração ao império e ao imperador. Os impuros contaminaram suas vidas com o culto imperial. Os assassinos viveram na promiscuidade e luxúria, vivendo no mundo pagão com seus vícios. Os feiticeiros são os cristãos que acreditaram nas artes mágicas. Os mentirosos são aqueles que se desviaram da verdade. O destino dos fiéis, que negaram sua fé, que foram covardes diante da perseguição, que apostataram a fé recebida em Cristo, será o lago de fogo. Então, o destino dos fiéis será esse lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, isto é, a morte eterna. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.